Vamos à atualização da situação na Venezuela e mais ou menos um resumão aí do que aconteceu nesses últimos 2 dias, que inclui aquela velha disputa aqui no Brasil entre esquerda e direita. Se bem que eu já tenho colocado em nossos vídeos, você pode encontrar inclusive na playlist, onde eu falo que eu não caio mais no conto dessa disputa de esquerda contra a direita e vice-versa. E também, muito menos, entrar no barco do chamado centrão. Então, me coloco na posição de zen, livre dessas disputas fratricidas, que não constroem nada, muito pelo contrário, parte do sistema, aquela política do dividir para conquistar, que foi usada pelo Bolsonaro, que acabou dividindo, rachando o país, e o que é pior, estimulando uma campanha sem fim de política de ódio e, para piorar mais ainda, de desinformação. Mas muito bem, vamos voltar aí à questão da Venezuela. A oposição achou, aqui no Brasil, e lá, inclusive, que com a captura de Maduro, a democracia seria instaurada imediatamente no país e tudo seria um mar de rosa, uma maravilha. Só quero chamar a atenção num ponto que passou despercebido para a maioria das pessoas que acompanham, independente do seu lado político ou ideológico. Em nenhum momento, o presidente Trump ou o Marcos Rubio citou a palavra democracia. Tá? Então, a oposição pensava que derrubando Maduro, democracia seria a palavra mágica, que restituiria ampla liberdade para o povo venezuelano. Isso não aconteceu porque, em nenhum momento, nem Trump e nem o Marcos Rubio citou a palavra democracia. Mas tem uma coisa que eles falaram bastante, foi o foco. Foi deixado de lado a palavra narcotráfico, foi deixado de lado a questão de ditador, a questão de regime, e foi focado nos interesses maiores dos Estados Unidos, que é dinheiro e as riquezas venezuelanas, principalmente petróleo. E dentro desse bojo está o ouro. Tem muito ouro na Venezuela, tem terras raras na Venezuela. Então, o país venezuelano é o primeiro, é o número um em reservas de petróleo no planeta, no mundo. Não é à toa que Trump quer se apoderar desse óleo negro, ou do ouro negro, né? E, nesse momento, as coisas andaram da seguinte forma. A Corina Machado, que era a preferida deles, que eles achavam, os venezuelanos, que seria a salvadora da pátria. Inclusive, ela deu uma entrevista onde ela oferecia tudo para os americanos. Tudo. Absolutamente abria 100% das portas do país para que os Estados Unidos gerenciassem as riquezas venezuelanas. Ou seja, ela entregou de corpo e alma tudo da Venezuela. Olha só o que aconteceu. Levou uma rasteira. Não foi aceita porque, segundo Trump, ela não tem respeito do povo venezuelano. Como é que está a situação depois desse discurso dele? A situação é a seguinte: eles entraram em acordo com a vice de Maduro, que, por sinal, tomou posse hoje, lá na Assembleia, tipo um Congresso Nacional, né, deles lá. Ela tomou posse como vice interina, com a bênção do Donald Trump e do Marco Rubio, para que ela seja a presidente interina. Aí o que aconteceu? O regime chavista acabou, não acabou, continua de pé. Continua de pé também o exército venezuelano, dando suporte para a Corina, apoiando, perdão, a Corina não, a Dercy, que é a atual presidente interina, e mostrou que o patriotismo, o nacionalismo do povo venezuelano, principalmente das Forças Armadas e da maioria do povo venezuelano, está de pé. Nada mudou.
A única coisa que mudou é que tiraram o Maduro da cabeça, né? O chefe lá do poder, que era o presidente, assume a vice-presidente, de acordo com os Estados Unidos, e no discurso dela ela falou que vai, deixou claro que vai tentar, né, fazer aí uma administração que melhore, aí sim, eu concordo, a vida do povo venezuelano, para começar, em razão dos embargos norte-americanos, a situação era muito difícil, e agora, com essa aproximação dela com o povo americano, principalmente com Donald Trump, o presidente Donald Trump, ela deve fazer uma mudança, né, nessas questões aí. E ela falou no discurso dela que quer que o povo venezuelano, independente de partido, de ideologia, se una em torno de um projeto comum, que é a melhoria do povo venezuelano, que é a melhoria do país, da nação venezuelana como um todo, que comece a crescer econômica, social e politicamente justa, com a política justa para todos. Tomara que ela consiga, né? Então, o que estava esperando que aquele outro, que inclusive o que seria o vencedor da, 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 da eleição passada, Ernesto González, se eu não me engano, ele inclusive falou, fez um apelo para os militares, que ele, como chefe de Estado, deveriam deixar ele assumir. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque Trump e Marcos Rubio e os americanos já fecharam com a vice do Maduro. E ela vai fazer o que eles querem, de acordo com o que eles querem. Então, não vai ter também eleição agora, nesse momento, vai haver um período de transição, e se tudo der certo, não vai haver eleição. Se a Dercy, a vice do Maduro, conseguir trabalhar de acordo com a vontade dos interesses americanos, ela vai indo, ela vai longe lá no governo dela. E para o Trump não interessa quem está no governo, interessa que quem está no governo atenda aos interesses americanos, e sim, e não importa a cor do partido do cara, se ele é de esquerda, direita, centro, ditador, diplomático, não interessa. Interessa para eles é dinheiro e recursos que eles precisam para manter aquela estrutura gigantesca, principalmente a máquina de guerra deles, que consome muitos recursos. Para quem não sabe, a dívida interna dos americanos é em torno de 36 trilhões de dólares. O consumo do PIB deles ia a 120 até 140%, enquanto aqui no Brasil está em 60, 70%, do comprometimento do PIB com a dívida interna, e a oposição faz o maior estardalhaço. Precisam estudar mais, precisam se informar melhor das condições aqui no Brasil comparada com os americanos. Nossa estrutura gigantesca precisa de muito o quê? Combustível, de infraestrutura, principalmente para mover a máquina americana, que é a máquina de guerra, onde os maiores volumes alocados por ano, o orçamento militar é gigantesco, precisa de tudo o que eu falei aqui, de todas as riquezas, principalmente combustível. A situação energética, principalmente para mover essa estrutura gigantesca, precisa de muito combustível. E ali na Venezuela, sendo ela o maior país do planeta em reservas de petróleo, ouro e outros minerais, é tudo que eles querem. Está tudo dentro dos anseios americanos. Agora eu faço um convite para você. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para levar essas informações a mais pessoas que precisam se esclarecer. É incrível, principalmente aqui no Brasil, o número de pessoas desinformadas, a pessoas daquela política do oba-oba, né? Que, tipo aquilo, Maria vai com as outras, e não se informam, e não têm conhecimento de assuntos tão complexos, por exemplo, como está acontecendo agora na Venezuela, que envolve, né, política, geopolítica e geopolítica estratégica. Então, aqui nós temos uma oportunidade de debater e de aprender tudo isso e mais um pouco gratuitamente. Você não vai pagar nada por isso. Tudo que você vai precisar fazer é curtir ali, dar aquele like, comentar, compartilhar, né, e esclarecer suas dúvidas e fortalecer a nossa comunidade para que nós possamos construir aqui no Brasil, agora em 2026, né, um futuro governo, independente de quem quer que seja, o vencedor, forte,
onde o povo esteja unido, que não haja mais esse racha, essa divergência, essa política de ódio, esse atrito, essa guerra entre pessoal da esquerda com direita. O nosso canal é o único no Brasil que trabalha para unir todos os brasileiros, independente da sua crença, independente do seu partido, independente da sua ideologia. Todos aqui são bem-vindos. Beleza, pessoal? Até o próximo.